Vitor, eu quero agradecer muito a tua presença aqui mais uma vez conosco para a gente falar de um outro tema importante. Falamos ainda há pouco sobre política e o tema agora é economia, né? Que talvez seja o calcanhar de Aquiles dessa grande aliança. As medidas que têm sido tomadas pelo governo, muitas de caráter neoliberal, enfim, a gente vai aprofundar essa discussão, mas eu queria começar, Vitor, falando sobre essa decisão do Copom, né? Na semana passada, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu aumentar a taxa básica de juros, a Selic, para 14,25%. Mesmo tendo aí o Gabriel Galípolo à frente do Banco Central, Gabriel Galípolo indicado pelo presidente Lula, e a maior parte dos diretores hoje também são indicados pelo presidente da República, pelo presidente Lula. Essa semana, o BC divulgou a ata essa reunião do Copom, do comitê na última semana, com indicativos preocupantes para a economia do Brasil, viu, Vitor? No documento, os diretores do banco indicam que a desaceleração da economia é um elemento necessário para convergir a inflação à meta, que é de 3%. A autoridade monetária, Vitor, avalia que vê sinais de desaquecimento da economia, mas que ainda é preciso ter cautela, porque o mercado de trabalho tem se mostrado com um nível de atividade acima do esperado. Vitor, o Banco Central do Lula quer reduzir o crescimento do país, quer aumentar, ampliar o cenário de desemprego para sustentar a inflação dentro da meta. Isso indicaria novas altas da taxa básica de juros para os próximos meses. Vitor, o que dizer a respeito, evidentemente, dessa ata, na verdade, do Copom, Vitor, e principalmente sobre essa manutenção da estratégia de elevar a Selic para segurar a economia? Anderson, sem sombra de dúvidas, o aumento da taxa Selic contribui para desacelerar a economia. Tá? É um fator que tende a operar no sentido de bloquear o crescimento, né? Ou de reverter um crescimento em curso. Não à toa, o presidente Lula, desde 1º de janeiro de 2023, talvez até antes, talvez durante a transição, vinha reclamando que os juros estavam altos, né? Ele começa o governo reclamando dos juros altos, porque ele herda o Banco Central do Bolsonaro, né? Que é o Roberto Campos Neto e toda a diretoria herdada do governo Bolsonaro. E aí eu me recordo que uma parte da oposição, à época, dizia que ele já estava meio que se defendendo de um mau desempenho da economia. Ele vai botar a culpa do mau desempenho da economia no Bolsonaro. E aí, surpreendentemente, a economia brasileira cresceu acima de 3% nos 2 primeiros anos, mesmo com os juros altos do presidente do Banco Central do Bolsonaro. Onde eu quero chegar com isso? Eu acho que tem 2 mediações que são muito importantes para a gente fazer, 2 ou mais. Vamos lá. A primeira delas é que o Banco Central do Lula tem hoje muito pouca margem de manobra para reduzir a taxa de juros, porque o Banco Central do Bolsonaro sabotou a economia. Vocês vão se lembrar que em maio de 2024, quando a taxa de juros estava caindo, caía pouco, poderia ter caído mais, mas caía pouco, mas caía. E quando a inflação estava dentro da meta, ali convergindo para ficar dentro da meta, o Campos Neto foi se encontrar com investidores nos Estados Unidos e do nada, absolutamente do nada, ele fez alerta para riscos fiscais. Não foi completamente do nada, havia ali uma discussão no governo sobre afrouxar a meta de resultado primário para 2024. Né? Quer dizer, então, ali o real sofre o primeiro ataque especulativo em 2024. Né? Ali tem uma fuga de capitais, a taxa de câmbio estava ali estabilizada em algo em torno de R$ 5,20, aí depois ela encosta em 5,50, e lá se estabiliza em 5,50. Nada fez o presidente do Banco Central, naquela ocasião, para segurar a taxa para conter a taxa de câmbio. Porque todo mundo fala da Selic, só que nada fez o presidente do Banco Central para conter aquela onda de especulação contra o real que provocou aquela primeira onda de depreciação do real em 2024. Aí, no final do ano, em novembro, depois do anúncio do pacote fiscal do Haddad, que vem acompanhado do anúncio
da intenção do governo em desonerar o imposto de renda de quem ganha até R$5.000, porque foi uma intenção, o anúncio oficial só aconteceu agora, 2 semanas atrás, aí o real sofre uma outra onda de especulação, e aí ele bate a casa dos R$6, encosta em 6,20, e nada faz o presidente do Banco Central. Veja, desde que o Brasil adotou regime de câmbio flutuante, em 1999, a gente sempre fez flutuação suja, porque sempre o Banco Central intervém quando ele identifica movimentos muito exacerbados de depreciação da taxa de câmbio, ou também de apreciação, também interveio muito ali entre 2003 e 2010, quando o sentido era de apreciar. Tá? Aí, no finalzinho do ano, é que o Banco Central vai fazer uma intervenção, aí a taxa de câmbio já estava em 6,10, já tinha ultrapassado o limiar dos R$6. Tá? Aí, no início do ano, o Galípolo faz a primeira intervenção da sua gestão. A taxa de câmbio hoje está em torno de 6,70. Às vezes ela fica abaixo disso, mas ela está hoje muito perigosamente próxima dos R$6. E é nesse sentido que eu quero dizer que o Banco Central hoje tem pouca margem de manobra para poder reduzir a Selic. Porque reduzir a Selic é colocar o câmbio mais próximo de 6, ou acima de 6. Entendeu? Então, a gente está aqui num quebra-cabeça, a gente enfrenta um dilema. De fato, a economia brasileira precisava hoje ter juros mais baixos para seguir numa trajetória de crescimento, mas a margem de manobra para fazer isso hoje está muito reduzida. Tá? Porque reduzir a taxa Selic hoje, nas condições em que a gente está, no mês de março de 2025, é colocar a taxa de câmbio mais perigosamente próxima aos R$6. Tá? E qual que é o impacto disso? Hoje eu diria aqui com muita tranquilidade. Se a Selic alta desacelera a economia, o câmbio depreciado também desacelera. Porque o câmbio depreciado aumenta custos, provoca, reforça a inflação, né? Então retira a renda real e, portanto, poder de compra dos trabalhadores. E porque aumenta custos, também pode fazer os empresários reverem seus planos de produção de investimento. Mas a taxa de juros também não pode provocar isso? Sim, pode provocar isso, mas a taxa de câmbio tem um elemento maior de imprevisibilidade. E como a economia está muito financiarizada, né, os juros altos são custos financeiros mais altos, mas também são receitas financeiras mais altas, né, para a maioria das grandes empresas. Né? Então, assim, me parece que o câmbio depreciado é mais danoso para a economia brasileira e para os próprios rumos do governo Lula do que a Selic alta. Isso é um quebra-cabeças. Eu não estou aqui, de forma alguma, defendendo a Selic alta, mas eu estou querendo trazer para você e para os ouvintes do programa Faixa Livre que hoje há pouca margem de manobra para reduzir a Selic. E eu vou dizer que sim, a culpa ainda é do Bolsonaro, a culpa ainda é do Roberto Campos, porque a sabotagem, você não desmonta a sabotagem do Roberto Campos, feita em 2024, e quando eu estou falando de sabotagem, eu não estou falando de aumento da Selic. Quando eu estou dizendo que ele sabota a economia brasileira, não é porque ele aumentou a Selic, eu estou dizendo que ele sabota porque ele deixou a taxa de câmbio depreciar em quase 25% no ano de 2024. 25% é muita coisa. Tá? Os episódios de maxi desvalorização cambial no Brasil são em torno de 30 e poucos por cento, chega a 40%. 25% é muito próximo disso. Então, esse choque cambial foi muito perigoso para a economia brasileira. Essa inflação aqui, 2 alimentos, inclusive, que estão apontando como sendo uma das causas da queda da popularidade do Lula, decorre disso. Você não desmonta essa sabotagem reduzindo a taxa de Selic. Se reduzir a taxa Selic hoje, você volta a encostar o câmbio perigosamente em R$6. Então, o Galípolo está sem margem de manobra. Eu acho que o presidente Lula também tem essa compreensão. Mas o Banco Central não poderia atuar hoje, Vitor, para reduzir ainda mais o dólar, a cotação do dólar? Não poderia tomar uma atitude nesse sentido? O mercado de câmbio do Brasil ele tem uma peculiaridade. O mercado de derivativos de câmbio é maior do que o mercado à vista. Então, as intervenções do Banco Central no mercado à vista, queimando reservas cambiais, dificilmente teria a capacidade de colocar a taxa de câmbio num patamar um pouco mais baixo. Né?
E tem um outro fator, né? Quer dizer, eu estou falando aqui de uma sabotagem do Banco Central. A sabotagem do Campos Neto explica toda a depreciação cambial que é, digamos, acima daquilo que já seria determinado pelo próprio fortalecimento do dólar ocorrido no segundo semestre de 2025. Né? Quer dizer, então, depois da eleição do Trump, ocorreu um baita fortalecimento do dólar no final do ano, que provocaria mesmo a depreciação de todas as taxas de câmbio das outras economias, das outras moedas, né? E, portanto, das taxas de câmbio. É que no Brasil depreciou mais. E tanto é verdade que depreciou excessivamente, que nada mudou no cenário fiscal, mas a gente começou o ano com a taxa de câmbio em torno de 6,10 e agora a gente está com a taxa de câmbio estabilizada em torno de 5,70. Talvez abaixo disso não vá, ou talvez abaixo disso só vá, à medida que o dólar voltar a se enfraquecer. Eu até acho que essa pode ser seja uma tendência de longo prazo, porque se o Trump está fazendo guerra comercial, é porque, de fato, ele precisa aumentar a competitividade do produtor estadunidense. E ele não vai fazer isso com dólar forte. Ele só pode fazer isso com dólar fraco. Então, até desconfio que essa seja uma tendência de longo prazo. Mas por que o real se depreciou mais do que as outras moedas? Por que ele se apreciou, e quando reverteu, ele se apreciou mais do que as outras moedas? Porque a gente tem essa especificidade, né? A gente tem um mercado futuro de câmbio que é muito maior do que o mercado à vista, né? O Banco Central, o que ele pode fazer? Ele pode fazer intervenções, por exemplo, com operações de swap, que o Galípolo fez, com poucos dias depois de ter sentado na cadeira, fez. Né? Então, a gente vai ter que ter alguma paciência. É claro que também tem aí uma escolha do presidente Lula, que é da preservação do tripé macroeconômico. Né? Então, preservar o tripé macroeconômico como uma premissa também retira a margem de manobra. Tem uma escolha política do presidente Lula. Né? E aí isso precisa ser reputado ao presidente Lula. Tá claro? Essa escolha pela preservação do tripé é dele. É do Haddad também? Ele não nomearia o Haddad se ele próprio não tivesse feito essa escolha. Se ele fizesse a escolha por outro modelo, outro regime de política macroeconômica, certamente ele não escolheria o Haddad, e talvez não escolheria o Galípolo para a presidência do Banco Central. Essas são as escolhas do presidente. E dentro dessas escolhas que ele faz, nesse cenário de sabotagem do Campos Neto, a margem de manobra realmente fica reduzida. Agora, o Vitor, num cenário como esse, a única alternativa seria desacelerar a economia para a gente conseguir, de alguma forma, reduzir essa taxa de juros no país, enfim, como é que você vê? Porque muita gente fala que a economia está crescendo, enfim, mas o que a gente percebe, Vitor, é que a economia cresce, acima de tudo, para andar de cima. A gente vê a inflação dos alimentos cada vez mais alta, a capacidade do brasileiro, do salário mínimo, comprar comida está cada vez menor, enfim. Para quem a economia cresce, outra. Essa desaceleração é necessária, acima de tudo, para que o Banco Central possa reduzir os juros? Não, para combater a inflação, certamente essa desaceleração não seria necessária. Esse processo inflacionário de 2024 absolutamente não tem relação com superaquecimento da economia. Na verdade, é uma combinação de questões climáticas e, portanto, um choque negativo aí de oferta e que foi exacerbado pela depreciação cambial. Tá? Então, assim, a primeira coisa que precisa acontecer para a inflação arrefecer, a gente precisa estabilizar a taxa de câmbio e, de preferência, num patamar mais próximo de 5,50 do que onde ele está hoje, que é em torno de 5,70. Né? Então, assim, eu acho que a inflação ela vai tender a se arrefecer muito mais rapidamente, quanto mais rapidamente a taxa de câmbio se recoloque no patamar prévio, né, a essa especulação, que seria algo em torno de 5,50. Não sei se vai chegar lá, porque também depende da trajetória do próprio dólar americano. Né? Mas, veja, é uma inflação eminentemente de custos, né, mas que o regime de metas de inflação no Brasil tem essa disfuncionalidade, né? A gente vai completar em junho
25 anos de regime de metas de inflação. E sempre tem sido assim. A inflação no Brasil ela é eminentemente de custos, né? Mas o Banco Central aumenta a taxa básica de juros. Ao aumentar a taxa básica de juros, ele aprecia ou estabiliza a taxa de câmbio, e assim, por meio de um mecanismo que incide sobre os custos, a inflação volta para a meta. Né? Quer dizer, o Banco Central ele erra aí no seu diagnóstico. Outras medidas para conter os custos poderiam ser adotadas também. Né? Mas o espaço da política fiscal também está muito restrito. Né? Na verdade, as desonerações já são muito fartas. Né? Acho que também não haveria espaço político, inclusive. Bom, político sempre há, porque são eles que mandam no Congresso Nacional. Mas para fazer desonerações de impostos com a finalidade de reduzir custos ou compensar aumentos de custos. Né? A política fiscal poderia cumprir esse papel, né? Mas também isso precisaria ser mediado com o caminhão de desonerações que as grandes empresas hoje já desfrutam no Brasil. Né? Então, o ponto é que a operacionalização desse regime de política macroeconômica realmente reduz a margem de manobra para o governo conseguir oferecer respostas mais rápidas e que sejam justas também. Vitor, queria falar um pouco sobre as medidas que o governo tem tomado aí para recuperar a popularidade, especialmente as medidas na área econômica, por óbvio. Né? Uma dessas iniciativas que o governo propôs foi reduzir, ou aliás, isentar os brasileiros que ganham até R$5.000 por mês a pagarem o imposto de renda. Né? E para compensar essa perda de arrecadação, o governo propôs também, enviou lá para o Congresso uma medida que propõe a taxação daqueles que recebem mais de R$50.000 por mês. Esse projeto cria uma alíquota mínima, que cresce progressivamente de 0% a 10%, para quem ganha a partir de R$50.000 por mês. No entanto, Vitor, o economista Sérgio Gobetti, do IPEA, ele apontou, através de uma simulação, que, na prática, só aqueles que ganham mais de R$90.000 por mês, ou a partir de R$1,1 milhão por ano, sairiam pagando mais impostos com as novas regras do que o que já pagam hoje. Para a maioria dos demais de alta renda, a carga tributária continuaria igual ao que eles já pagam. Isso acontece por duas razões. Primeiro, porque o imposto de renda mínimo previsto pelo projeto do governo para quem ganha na faixa de R$50.000 é praticamente simbólico, próximo de zero. E vai crescendo continuamente até chegar a 10% para os que ganham mais de R$100.000. A segunda razão é que quem ganha R$50.000 na média já paga hoje mais imposto do que quem ganha R$100.000. Já tem também uma alíquota efetiva maior do que o imposto de renda mínimo previsto para a sua faixa pela nova lei. Os dados foram levantados pelo economista a partir das informações públicas da Receita Federal sobre as declarações do imposto de renda de 2022, que é o ano mais recente disponível. Vitor, é uma medida importante essa de ampliar a taxação de quem recebe mais de R$50.000, mas ela é efetiva de fato? Como é que você vê, inclusive a partir desse estudo que foi produzido pelo economista do IPEA, essa iniciativa do governo? Eu não li o estudo do Sérgio Gobetti, mas pelo que eu captei, pelo que eu assimilei, pela descrição que você fez, ela será efetiva para quem ganha acima de 1 milhão ou 1.100.000. Né? Mas isto atesta, isto é a prova de que a gente precisa agora de uma reforma do imposto de renda, ou melhor, uma reforma dos impostos diretos. Né? Eu não gosto da forma como uma parte da imprensa tem colocado essa medida da desoneração do imposto de renda até 5.000, da isenção até 5.000 e da desoneração até 7, como uma medida para melhorar a popularidade do Lula, porque isso é uma promessa de campanha dele. Né? Então, ele assumiu esse compromisso de campanha. No entanto, ele está cumprindo esse compromisso de campanha de uma forma, digamos, um tanto quanto improvisada. Né? Por essas, tudo isso que o Sérgio Gobetti está trazendo
deveria ser enfrentado numa ampla reforma do imposto de renda, numa ampla reforma da tributação dos impostos diretos, imposto de renda pessoa física, pessoa jurídica, tributação de lucros e dividendos, né? Quer dizer, você deveria ter um aspecto mais amplo da reforma dos impostos diretos. O governo fez, na sua primeira metade, ele assumiu o compromisso de fazer a reforma dos impostos indiretos, e fez, e aí na segunda metade do governo ficaria pendente a reforma do imposto de renda. Não vai mais ser possível, porque só essa agenda aí da isenção até 5 mil e desoneração até 7 já vai consumir o terceiro ano de governo. Então, ao que tudo indica, a reforma do imposto de renda, uma reforma mesmo, uma reforma de verdade, que consiga pensar sistemicamente todos os aspectos da tributação do imposto de renda em todos os níveis, inclusive para beneficiar quem ganha acima de 7 mil, porque quem está acima de 7 mil não desfruta de benefício nenhum dessas medidas anunciadas, vai ter que ficar para um outro momento, quem sabe para um outro governo, se for do Lula. Se não for do Lula, já era. Né? Mas, ainda assim é uma medida que é justa do ponto de vista de quem está aqui na faixa até 7 mil. Né? Segundo o Goebert, vai ficar de fora quem está entre 50 mil e 1 milhão e 100, e vai pegar quem está acima de 1 milhão e 100. Né? De todo modo, ela vai ser importante, a tabela do imposto de renda não é reajustada sistematicamente há muitos anos no Brasil. Né? Quando ela é reajustada, é sempre muito pontualmente reajustada. Né? Então, é uma medida bem-vinda, muito embora ainda insuficiente do ponto de vista do que seria uma ampla reforma do imposto de renda. Mas ainda assim, Anderson, é muito bem-vinda, e eu acho que a gente precisa apoiar essa medida anunciada da isenção até 5 mil e desoneração até 7. Uhum. Vitor, eu queria falar sobre o caráter da equipe econômica do governo, porque a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, ela tem sido a principal mensageira dos interesses do grande capital no governo nesses últimos tempos, nessas últimas semanas, mais até que o próprio Fernando Haddad. Ela já disse recentemente, Vitor, em entrevista, que o país vai quebrar caso não haja um novo ajuste fiscal até o fim do ano que vem. Já até indicou que seria o momento certo, entre aspas, para se fazer isso. Logo após as eleições presidenciais, entre as eleições e o início do próximo mandato, seja lá quem for o vencedor. Ontem, a ministra afirmou que, em toda a vida pública dela, não lembra de um momento econômico tão bom do país. A declaração foi dada ao programa Bom Dia Ministra, na última terça-feira. Na verdade, falei ontem, não, foi na terça-feira, transmitido pelo canal Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Vitor, o Brasil, de fato, está passando por um momento assim, tão bom da economia, como diz a ministra. Se o momento é bom, para que cortar investimento? A gente está no momento... eu não acho que seja o melhor momento dos que eu vi, por exemplo, né? Acho que o melhor momento dos que eu vi foi talvez entre 2006 e 2011, talvez. Né? A gente cresceu mais, né? Acho que a gente tinha uma sensação, quer dizer, também o nosso ponto de partida era muito ruim, né? Da herança do governo Fernando Henrique Cardoso. Mas eu acho que, de fato, a mim, pelo menos, o desempenho econômico dos 2 primeiros anos do governo Lula me surpreenderam. Eu não imaginava, por exemplo, que a taxa de desemprego fosse reduzir com tanta rapidez e chegar aos pisos históricos que chegaram, com recuperação da renda média. Né? A recuperação não foi uma redução do desemprego à custa da piora dos salários. Né? Aliás, ao contrário, né? A gente teve ainda que uma melhoria na margem, né? Considerando aqui a inflação média, não a inflação dos alimentos. Né? Mas esse é o cálculo que a gente faz para deflacionar a renda. Né? Então, acho que a gente... E mais importante, com o crescimento dos investimentos, o que mostra o caráter sustentável desse crescimento. O investimento tem crescido acima do PIB. Tá? Isso é um dado muito importante que os dados das contas nacionais do IBGE
mostraram, né, no início do mês. O PIB cresce, mas o investimento tem crescido acima do PIB. Mesmo no mês em que o PIB desacelerou, o investimento também desacelerou, mas cresce acima da média. Então, a gente está realmente vivendo um bom momento econômico, né? Agora, a ministra chama atenção aí que para o aspecto fiscal, ela faz parte da sua origem, ela tem esse perfil fiscalista, né? O presidente Lula chama a ministra Simone Tebet, talvez para encontrar um lugar para ela no governo, naquele arco de alianças que foi montado durante o segundo turno. O próprio MDB não a indicaria, né? Então talvez ele a colocou ali no Ministério do Planejamento como uma forma de contemplar uma candidata do primeiro turno que foi importante, cujo apoio foi importante para a sua vitória, que foi bastante apertada, né? Mas o Lula também tem esse perfil, né, de ter uma equipe econômica assim, bastante distinta, né? Ele tinha o Guido Mantega com o Henrique Meirelles, né? Então, o ponto que a ministra chama a atenção é que, de fato, o arcabouço fiscal vai encontrar suas limitações a partir de 2027. Né? Ela apresenta uma solução. A solução dela é cortar gastos para caberem os investimentos. Né? O que a gente vai precisar fazer a partir de 2027 é repensar o arcabouço para não ter que cortar investimentos e também não ter que mexer nos pisos constitucionais da educação e da saúde, porque é isso que a Simone Tebet quer. Ela quer cortar, ela quer suprimir os pisos constitucionais, porque ao suprimir os pisos constitucionais, abriria espaço para gastos de outra natureza. Né? Então, é aí que vai se dar a disputa a partir do final. Não sei se nessa temporalidade que ela indica, ela recomenda fazer isso depois das eleições. Eu não sei exatamente quando vai ser o momento em que isso vai acontecer, mas, de fato, o governo que assumir em 2027 vai ter que repensar o arcabouço. O arcabouço também não se sustenta para um horizonte muito, muito mais largo, justamente por causa da questão dos pisos constitucionais de saúde e educação que precisam ser preservados. Agora, como é que você faz isso? A solução talvez seria tirar do arcabouço, você consegue abrir um espaço. Né? Vamos ver como é que esse debate vai ser feito mais adiante. Pois a grande questão, né, Vitor, é que a gente sabe que esse debate sempre pende para o lado da direita. A gente tem um Congresso extremamente conservador e um governo que não faz a disputa na sociedade. A verdade é essa. Está colocado que o Partido dos Trabalhadores, que hoje é majoritariamente, e é natural, apoia o governo Lula, não faz a disputa na sociedade, não leva as questões. O Lula começou a mandar dizendo que queria que o povo pressionasse o governo, que, enfim, que levasse o governo para a esquerda, mas a gente não tem visto isso. O próprio Partido dos Trabalhadores não tem produzido esse tipo de pressão à esquerda ao governo. Eu queria uma análise tua a respeito disso. Como é que você vê essa falta de pressão à esquerda por parte do nosso campo, acima de tudo? Porque o próprio Lula não poderia tomar, isso agora falando obviamente mais de política, o próprio Lula não podia tomar a frente nesse debate e dialogar de maneira mais próxima com a classe trabalhadora nesse sentido, Vitor? Talvez pudesse, mas talvez isso significaria o abandono da sua agenda, uma vez que as relações com o Congresso Nacional se tensionariam. Então ele teria que assumir que daqui para frente ele não aprova mais nada. Né? Por outro lado, a gente sabe que tem uma parte do nosso campo aqui que talvez gostaria, talvez seja, mas não assume, oposição franca ao governo do presidente Lula. Né? Talvez só não assumam isso porque entendem que existe uma ameaça da extrema-direita, né? Que é real. Né? A derrota eleitoral de 2022 não foi a derrota política desse campo neofascista, né? E que tem tido desempenho eleitoral muito bom. Né? Então, eu desconfio que, diante disso, a esquerda hoje se vê, de fato, numa encruzilhada. Né? A gente precisa, internamente, entre nós, fazer as críticas, mas também compreender as limitações de ordem política, porque, do contrário, a gente também não pode... tem situações muito esquisitas, né? de
de Bolsonaro retuitando posts de companheiros da esquerda, né? Então, assim, esse debate precisa ser feito de uma forma muito cuidadosa. Eu não sei, de fato, como fazer, não entendo exatamente estratégias de comunicação, mas eu acho que é um momento delicado da vida política nacional em que a gente precisa compreender as limitações. Eu sinceramente, eu não vejo. A esquerda sequer tem acordo se deve ou não ir para as urnas ou para as ruas disputar a agenda do sem anistia. Tá claro? A gente não tem sequer acordo quanto a isso, né? A gente deverá disputar. Será que nós temos que disputar nas ruas a aprovação da isenção do imposto de renda? Porque aí isso vai ter resistência do Congresso Nacional, né? Não para isentar quem ganha até 5 mil, mas para fazer a tributação mínima de quem está acima de 50. Né? Aí está a resistência do Congresso Nacional. Será que essa pressão é necessária? Eu acho que essa pressão é necessária. Eu acho que seria justa e legítima que viesse uma pressão das ruas para tentar arrancar isso do Congresso Nacional, né? Então, enfim, eu entendo perfeitamente as limitações e as dificuldades, tá? Mas eu realmente não tenho muita clareza se essa agenda da pressão nas ruas devolveria a popularidade ao Lula, envolveria, de fato, a população para uma agenda, digamos, do campo progressista, e se, de fato, em que medida que essa pressão reverberaria no Congresso Nacional. Tenho dúvidas sobre a nossa capacidade de construir uma agenda desse tipo. Para a gente fechar aqui, Vitor, você citou ainda há pouco essa situação internacional, esse quadro, especialmente as posturas adotadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Falando um pouco sobre isso, o Trump disse ontem que vai implementar uma tarifa de 25% sobre as importações de automóveis, expandindo essa guerra comercial aí destinada a trazer mais empregos na indústria para os Estados Unidos e preparando o terreno aí para uma pressão ainda mais ampla sobre as taxas na próxima semana. Abre aspas, vamos cobrar dos países por fazerem negócios no nosso país e levarem nossos empregos, levarem nossa riqueza, levarem muitas coisas que eles têm levado ao longo dos anos. Fecha aspas, palavras aí do Donald Trump. Vitor, essa guerra comercial imposta pelo presidente dos Estados Unidos, ela se sustenta por muito tempo? Quais os efeitos ela pode produzir? Vale lembrar que o próprio Trump já voltou atrás aí em algumas medidas de taxação que ele havia tomado em relação especialmente a parceiros históricos, vizinhos ali, México, Canadá, enfim. Como é que você vê essa guerra comercial imposta por ele e se ela se mantém aí por um longo tempo? É difícil, Anderson. Bom, o Trump tem esse estilo, né? Primeiro ele anuncia para forçar a negociação, né? E eu desconfio que esse anúncio tenha um caráter muito midiático, né? É uma forma que ele tem de manter a sua horda de trumpistas sempre ativa nas redes sociais, em apoio ao governo, né? Quer dizer, porque ele poderia construir e obter os mesmos resultados de uma forma mais discreta, chamando a negociação, dizendo, olha, eu vou dizer discretamente, olha, eu vou aumentar aqui para 25% se vocês não negociarem, então vamos sentar e negociar. Então, quando ele faz o anúncio do aumento da taxa, para só depois forçar a negociação, depois de toda a repercussão e depois ele recua, eu acho que tem um aspecto aí, o que tem de novo aí, essa forma midiática que ele tem quer dizer, não é propriamente novo, porque o Trump sempre teve esse perfil midiático, mas agora me parece que ele vai levando isso ao extremo, né? Uma forma de agora exacerbar esse estilo. Não sei exatamente quanto tempo dura, mas os indicadores de conjuntura nos Estados Unidos já vão apontando para uma desaceleração, né? Ao que tudo indica, ele vai promover aí um discurso de que é preciso, primeiro a economia primeiro vai passar por um desarranjo para depois melhorar, né? Algo parecido com o Milley,
talvez, né? Eu nunca vi isso, né? Para mim isso é uma coisa mais ou menos nova. Eu nunca vi presidente da República em início de governo dizendo que primeiro vai piorar para depois melhorar, né? Me parece que ele vai construir alguma coisa nessa linha, talvez como uma forma de tentar ainda dar sobrevida a esta agenda, porque no curto prazo essa agenda é prejudicial aos Estados Unidos. Ele tá acenando para a recuperação dos empregos perdidos no longo prazo, mas no curto prazo isso provoca um desarranjo das empresas, porque vão ter que pagar tarifas mais altas ou vão ter que procurar outros parceiros, mas nem sempre você encontra substituição com tanta rapidez. Então o resultado vai ser o aumento de preços nos automóveis nos Estados Unidos, com a tarifa mais alta. Tá claro, não necessariamente isso vai... Quer dizer, as empresas nacionais precisam de tempo para poder expandir a sua capacidade de produção, digamos, se o resultado for substituição de importações de automóveis por produção doméstica. Então, leva um tempo até a economia se ajustar, né? Então, ele vai precisar construir uma ponte até o momento em que os investimentos e os empregos voltarem para os Estados Unidos. Então, a gente precisa ver qual vai ser o fôlego que ele vai ter, né? Com uma agenda que não é só a guerra comercial, mas tem uma outra agenda que também provoca muito desajuste na economia dos Estados Unidos, que é a deportação dos imigrantes, né, que afeta muitos setores de serviço e de construção civil nos Estados Unidos. Uhum. Né? Então, veja, é uma agenda que provoca muitos desarranjos na economia. Então, a gente precisa ver durante quanto tempo que ele vai bancar os efeitos desse desarranjo. Vamos ver aí as iniciativas que o Trump vai tomar ao longo dos próximos tempos diante dessa guerra comercial que ele está impondo para essa lógica ultraprotecionista que ele vem adotando aí ao longo desse seu segundo mandato. Vitor, eu quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente, viu? Obrigado pela tua participação. É sempre importante a gente fazer esse diálogo aqui contigo no nosso programa. Eu te desejo aí um bom dia e deixo meu abraço. Eu que agradeço, Anderson. Para mim é sempre uma satisfação muito grande poder conversar com você